Tá gravando. Tá, obrigada, Maria Lúcia. Valeu. Vamos, então, unir nossos pensamentos, corações e alma. A Mãe Divina nos ilumine e que este momento seja um momento de crescimento, de alimento espiritual, que nossa mente e inteligência alcancem todas as lições de acordo com a nossa evolução. Que as bênçãos do alto estejam conosco, assim seja. Nós vamos ver. Podemos. Por favor. Tá bom. Eu fechei o microfone para que assim não tenha interferência, né? Eu sei que o grupo de Juiz de Fora já está avançando para o 15º capítulo do estudo da Gita. E a Cristina me pediu para que eu analisasse o 14º capítulo, porque foi onde nós paramos da outra vez, né? Então, bom, primeiro dizer que é uma alegria e uma oportunidade para mim fazer esse estudo com esse grupo, né, de pessoas tão sérias e dedicadas, porque, na verdade, enquanto eu faço esse estudo, eu estou aprendendo com o próprio texto, com a própria energia que a gente gera e com as trocas que nós estabelecemos entre nós, né? Então, que isso é enriquecedor também para mim. Ou seja, participar desse grupo já é uma experiência boa, porque esse é um grupo muito sério do Shuddha Dharma brasileiro. Eu acho que não é fácil se reunir assim pessoas com essa integridade, com essa seriedade, com essa disposição, né? Então, fico feliz de estar fazendo esse estudo aqui e poder compartilhar um pouquinho de como eu vejo o texto. Então, eu começo lembrando que o 14º capítulo inaugura o Karma Shatika, ou seja, a sessão sobre a ação, sobre a atividade, né? E inaugura com esse 14º capítulo, que tem o título de Pranayama Dharma Gita, assim, nessa versão do Shuddha Dharma. E eu lembro que no final do 13º capítulo, o último verso já chamava a gente a atenção, que é o verso que sintetiza o capítulo, chamava a gente para essa sessão. Porque ele dizia lá no último verso: aparta, ó aspirante, o aspirante exercitado em Abhyasa Yoga, sem distração mental e meditando no Atma, alcança o divino e supremo Purusha. Então esse Abhyasa Yoga, na nota de rodapé, já diz que é o Karma Shatika. Ou seja, que essa prática é o Abhyasa Yoga. É essa sessão sobre a ação é que é a prática. Né? É a ação, é na ação que nós praticamos. Assim, e a gente conclui essa sessão, que é a terceira sessão do Shuddha Sankhya. Começou com Jnana Shatika, Bhakti Shatika
e agora o Karma Shatikam, com esses 6 capítulos, antes de nós avançarmos para os 6 capítulos do Yoga Shatikam, né? Então, esse capítulo, ele já dialoga com o Yoga Shatikam. E aí eu quero lembrar isso como referência, para que durante a leitura do capítulo, nós estejamos atentos para esse paralelismo que existe desse capítulo. Porque Pranayama, que é o nome dado aqui, ele é dado num sentido muito especial, no sentido que o artigo de Sri Janardana ajuda a gente um pouco a ir descobrindo os segredos desse capítulo, né? Então, uma outra coisa interessante, antes de nós começarmos a leitura do capítulo em si, eu acho que é interessante pontuar que quando a gente sempre compara as duas versões, as duas Gitas, né, a gente tem em mente o que está acontecendo, mais ou menos, né? Então, esse capítulo 14 nosso corresponde praticamente ao 6º capítulo da outra Gita. Praticamente é o 6º capítulo, sabe? Só uns versos assim, um pouquinho numa outra ordem. Não são todos os versos que estão incluídos, porque o 6º capítulo da Gita tradicional, da Gita ortodoxa, da Gita oficial, ela tem 40 e tantos versículos. E essa nossa, nesse capítulo aqui, são os 26 versos. Mas é basicamente o 6º capítulo. E por que eu estou enfatizando muito isso? Que é para deixar claro o sentido desse capítulo, que às vezes não fica muito claro numa primeira leitura, sabe? Que é o seguinte: esse 6º capítulo tem como título meditação. Então, olha que coisa interessante. Esses mesmos versos, quando estão na Gita que está presente no mundo, eles aparecem com o título de meditação. E aqui na nossa Gita, estão aparecendo com o nome de Pranayama. Essas duas coisas, na verdade, dialogam, porque o sentido de meditação que a gente vai trabalhar aqui começa desde a meditação silenciosa até aquilo que de fato é essa seção, que é a meditação na ação. Que é isso que é o pranayama, quando eu entendo a respiração consciente, né? Quando eu estou na vida alerta e consciente da minha própria respiração, né? Eu estou no processo de meditação. Se eu estou consciente dos fluxos por Ida e Pingala, né, por onde sobe a Kundalini, e que eu encontro entre as sobrancelhas, nesse ponto onde as duas correntes se harmonizam, que é o ponto onde como é que se diz? A Brahma, a Shakti se manifesta, né? Então, é nesse ponto, inclusive é por isso que esse ponto é associado com a invocação da Gita, que o Senhor Krishna pede a Arjuna para fazer o hino a Durga, né? E aí a gente vai lembrar que isso tem paralelo com aquele versinho que a gente diz na prática da saúde, Om Hansa Soham, Yogi Swanim, Rim Swaha, né? Porque esse Hansa é exatamente o entendimento desse pranayama, nesse sentido da meditação, conforme descrito no título do outro capítulo,
e de meditação na ação. Porque esse é um mantra natural que eu realizo o dia todo. Hamsa. Inspiro e expiro. Inspiro paz e expiro amor. Então essa respiração, que já é em si uma espécie de meditação, ela me coloca no estado de atenção plena, com todos os meus sentidos, porque eu estou respirando com esse sentido de Hamsa, eu sou Brahman, eu sou isto. Aham, que é o Ram, Sa, ele, eu sou isto, né? Então, tudo isso está implícito nessa ideia de pranayama, que talvez como aqui isso não ficasse assim claro numa primeira leitura, o artigo do Subramania tenta tratar um pouco disso. E para deixar isso muito claro, para não dizer assim que parece que eu estou viajando, ainda antes de iniciar o capítulo, eu quero deixar isso mais claro, que é lendo na nossa Gita, onde essa referência é feita de uma maneira mais explícita, que é já na conclusão da Gita. Então eu vou convidar vocês para ler só 4 versinhos que tratam dessa matéria, que tem a ver com isso que vai ser explicado aqui. E que, na verdade, então, eu ia pedir para vocês irem à página 210, que é a página que tem os versos do capítulo 22, que se chama Karma Dharma Gita, mas aí já da seção do Yoga. Então, o que é o Karma? Olha só que interessante. Enquanto Yoga, na seção do Yoga. Então, eu vou pedir só para assim, a gente prestar atenção, eu vou ler os versos 12, 13, 14 e 15, porque esses versos têm relação com a matéria que vai ser tratada no capítulo que nós vamos ler hoje. E aqui esses versos, eles legitimam isso, eles explicam o porquê que essa leitura que nós vamos fazer é importante. Então eu vou ler o verso 12, 13, 14 e 15. Esses versos, né? Então, os outros adeptos do pranayama, disciplinando o trânsito do prana e do apana, transformam o prana em apana, como também a multiplicidade na unidade. Está aí todo o segredo da própria meditação, entendida a partir da respiração, não no sentido de controle da respiração que o Subramania critica, mas no sentido dessa síntese e união, né, de unificação que eu realizo o tempo todo, o dia todo, quando eu estou em sintonia com o meu coração. E ainda outros, diz o verso 13, com os veículos disciplinados, harmonizam na unidade os múltiplos estados de consciência. Todos esses aspirantes são conhecedores de Yagna, e suas debilidades são consumidas por ele, pelo Yagna. Por virtude do fruto, originado em consequência de tal dedicação espiritual, os aspirantes alcançam Brahma Prapti. A existência aqui nessa terra, o corpo, não é agradável para os personalistas e indisciplinados. Como então poderiam eles alcançar a Prapti, ó Kurushottama? Assim, muitos e variados yagnas finalmente conduzem a Brahma Prapti. Considera-os todos como gerados através, aqui ela traduziu como esforço, não é a melhor palavra, através da ação. De fato, o termo em sânscrito é ação. Então, como gerados através da ação, mas dessa ação com esse sentido. Assim, sabendo, serás liberado.
Então, aqui, a própria palavra yagna, ela já nos remete a essa esfera da ritualística exterior, de a gente olhar para o mundo como uma oportunidade de agir sobre o mundo como se a nossa ação fosse um verdadeiro ritual, como se o mundo fosse um templo e todas as minhas ações fossem esse yagna, esse ritual. Então, é um pouquinho treinando a gente para isso, que esse capítulo que nós vamos iniciar, que é o Pranayama Dharma Gita, é disso que ele trata. Alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de nós iniciarmos a leitura do capítulo? Está fechado. Está fechado, Ana Lourdinha. Olha, eu, quando pratico pranayama, eu, assim, não pensava que é um momento de plenitude, de meditação, mas sentia um estado especial de unidade. Então, eu acho que é uma maneira de já perceber, né, esse estado em que, através da respiração, a gente alcança a unidade. Foi muito bom o senhor esclarecer que a gente vai ficando mais assim, viva, atenta a um momento tão sublime. Eu agradeço a oportunidade, ainda mais vindo da senhora, que é uma professora com experiência em várias áreas do yoga, né? Então, de fato, dentro de um certo ramo do yoga, que é o Ashtanga Yoga, né? Que é o yoga de Patanjali, eles têm uma preocupação bastante corporal e às vezes a gente pode olhar para o pranayama de uma maneira técnica. E é por isso que o artigo do Subramanian vai para um outro lado, às vezes até para um outro extremo, sem tanta necessidade. Sri Janardana. Oh, desculpa. Eu estou todo o tempo falando do Subramanian. Obrigado, Cristina. Obrigado. Claro que é Sri Janardana, né? Ele vai para todo... Ele quase que desqualifica esse yoga de respiração. Para marcar um ponto, para ser enfático. Mas isso não é necessário, porque esse yoga também é interessante. Mas ele queria mostrar que o verdadeiro modo de eu fazer essa prática é com o coração. Se eu faço assim, e se eu entendo que a respiração é o alento vital, isso é um momento mágico. A minha própria respiração é a minha conexão com o sagrado, com a fonte de vida, com Deus, com o todo. É aquilo que me leva da multiplicidade à unidade, assim como está lá no capítulo 22. E é isso que a gente vai tratar aqui. Ou seja, na verdade, está mostrando que é igual aquela metáfora do elefante. Às vezes a linguagem é incapaz de abarcar toda a verdade, então um instrutor, um conhecedor, fala, o elefante é como a trompa, o elefante é como o rabo, o elefante é como as patas. Todos estão certos, né? Se você é cego, vai tocando no elefante para poder identificar o que é aquele bicho. Todos estão certos, mas todos têm uma visão parcial. E ela pode ser conflitante se um toca na tromba, o outro toca na pata. Não, eu estou certo, você está errado. Aí começa aquela coisa. Quando, na verdade, os discursos, e o Shuddha Dharma é isso. É aquele olhar distanciado que mostra e harmoniza todas as escolas como fazendo parte de uma experiência do sagrado. Quando a gente percebe essa harmonia, eu sei que eu estou falando pelo Shuddha Dharma. Quando eu encontrei a harmonia na síntese dos contrários. Né? Quando eu caio nessas contradições, na verdade eu me afastei do Shuddha Dharma. Quando eu defendo essa ou aquela posição, eu já me afastei do Shuddha Dharma, porque eu perdi aquela visão distanciada que mostra como tudo compõe o todo.
Eu acho que esse capítulo vai deixar isso mais claro. Então, Ô, Rubens, então, eu acho que é por aí mesmo, ô Rubens, perfeita essa metáfora do elefante. O que eu penso é o seguinte, Sri Janardana, ele escreveu, né, esse artigo no início do século XX na Índia, um local onde que os vários tipos de yoga dão mais ênfase a posturas, ao corpo, não é? Ao psicofísico, né? Mas assim, essa mentalidade está mudando muito e a dona Lourdinha é um exemplo maior disso. Ela pratica o Astanga Yoga, o Hatha Yoga, mas sempre com essa conotação de unidade, né? Essa busca, né, de unidade. Mas eu queria que você explicasse para a gente 3 assuntos referentes ao Yagna, Dana e tapas, não é? Ou são as 3 palavras importantes para Shuddhadharma Yagna, que é o sacrifício, ou seja, sacralizar a ação, igual você já falou, e os outros 2. Se puder só dar uma pincelada pequenininha para a gente, obrigada. Então, no próprio estudo da Gita, vai surgir esse momento onde esses 3 termos aparecem. Mas você pontuou, pode ser aqui uma das ocasiões, né? Porque a grande importância da Bhagavad Gita e do Shuddhadharma é exatamente porque ele redefine esses 3 termos. Porque o que caracteriza esses 3 termos, aliás, esses 3 termos são caracterizados na parte, eles chamam de Karma Kanda, dos Vedas, ou seja, eles são parte da tradição ritualística, exterior, externa, né? Então, todo aquele período onde os sacerdotes religiosos tinham proeminência e realizavam os rituais, né? Eles eram fundados em Yagna, Dana e Tapas. Yagna, que você já definiu e o próprio texto definiu, Dana, que a gente pode traduzir como caridade, num certo sentido, e Tapas, que a gente pode traduzir como austeridade. E a palavra tapas tem outras conotações, que ela pode ser associada com uma certa fricção, e vai lembrar aquilo que produz calor quando eu produzo, ou seja, que gera tejas, né? Que gera essa energia interior, né? Então, agora, esses 3 termos, eles eram muito associados às obrigações dos sacerdotes religiosos. Obrigações externas e às vezes até mecânicas, que eram importantes para você ter o controle da vida social. O que acontece na Gita é que toda a ritualística... Bom, antes eu preciso de falar uma coisinha a mais, já que você pediu para falar desse assunto, eu vou aproveitar para dizer. Toda a tradição ritualística da Índia sofreu 2 críticas muito fortes. Uma crítica dos budistas, com toda razão, porque os budistas criticavam esses sacerdotes e se apegavam à letra morta das escrituras e praticavam sacrifícios de animais, yagnas, inclusive em nome de reis, em busca de favores e vantagens pessoais. Então, o contexto da ritualística exterior era essa. E quando os instrutores religiosos da época, esses sacerdotes, faziam uso disso, isso também era motivo de crítica. E foi motivo de crítica, por exemplo, dos budistas, principalmente na parte dos sacrifícios de animais, que era a prática entre os instrutores religiosos e os sacerdotes do período védico. O que acontece? Com a chegada da Gita, né, esse é um diálogo em que o Senhor, o Avatar que desce a esse mundo, ele não é um instrutor religioso. Ele não é um sacerdote. Nem ele,
nem aquele que recebe o conhecimento, que é o Arjuna. Eles são duas pessoas da sociedade, da classe político-militar. E eles procuram desempenhar todas as suas funções sem negar a sua presença no mundo. Então, toda aquela ritualística, que era privilégio da classe sacerdotal, eles continuam respeitando, acham muito importante que ela funcione, porque assim você instrui as criancinhas que vão se formando, oferece as primeiras iniciações, né? Mas as questões mais sérias e maduras, eles vão dizer, olha, para as pessoas que já querem experimentar não a religião da classe sacerdotal, mas a espiritualidade pura, ou seja, o Shuddha Dharma, né? E isso você faz sem rejeitar a parte ritualística, como rejeitaram os budistas, né? E também sem fazer essa crítica, como fizeram aqueles adeptos, assim, os pandits, os grandes eruditos, que a característica da Advaita Vedanta, você conhece, por exemplo, o próprio professor Dilip Londo, que fala do Advaita Vedanta, né? Então, o Advaita Vedanta também critica essa parte, vamos dizer assim, da prática ritualística dos sacerdotes, como pertencendo à parte das ações, uma parte inferior em relação à parte do conhecimento, dos eruditos. Então, para os budistas, num certo sentido, e também para o Advaita Vedanta, você desqualificava dana, yaga e tapas como uma coisa pertencente a uma visão meramente religiosa da classe sacerdotal. Aí o que é que a Gita diz? Olha, não é que isso não tem valor, não. Tem valor e tem muito valor. Agora, o grande segredo é eu entender que o yagna, o sacrifício que eu tenho que fazer, não é exterior. Não é um sacrifício do animal. É um sacrifício do ego. Aí eu redefini o que é yagna. Não é a austeridade que eu tenho que praticar, não é fazer mortificações do corpo sem sentido e sem objetivo. Não é você se autoflagelar. Não é você nem se propor certas coisas desconectadas com o seu interior. A verdadeira austeridade é você estar todo o tempo vigilante e em sintonia com a Atma. Isso vale por 1000 caminhadas a pé. Embora as caminhadas a pé te ajudem a alcançar esse estado. Mas é isso que é tapas. A gente só faz a caminhada a pé enquanto não aprendeu a caminhar para dentro de nós mesmos. Que é assim que o Gita trata. E a pessoa que ainda não sabe vai treinando, caminhando para fora mesmo. Isso é tapas. E do mesmo jeito se dá com danas. Então, na Gita, ainda mais que eu disse, que a Gita abre com 2 palavras-chave o discurso. Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Eu não lembro se é o inverso agora. Kuru Kshetre, Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Esse é o primeiro verso da Gita. Ou seja, no campo do Dharma, no campo da consciência, no campo interior, é em Kuru Kshetre, no campo exterior. Né? E lembrando que Kuru também pode ser um imperativo do verbo fazer, ou seja, no campo do faça, no campo da ação. Quando eu faço esses 2 campos coincidirem, Dharma Kshetre e Kuru Kshetre, aí eu entendi o que é ressignificar Yagna, Dana e Tapas, que tinha uma interpretação meramente religiosa, conforme oferecida pelos instrutores religiosos, pelos sacerdotes, e não pela classe dos yuktas, que é o que nós vamos estudar nesse capítulo. A classe daquelas pessoas que alcançaram o contato com o coração e não estão mais preocupados com nenhum tipo de instrutor externo, porque
porque o único instrutor para essas pessoas é o Atman no coração. Então eu internalizei a ritualística já. Essa que é a diferença. Esse capítulo vai começar a tratar disso um pouco. Como é essa ação de internalização? Então, para a gente não perder muito tempo, como o capítulo é simples, eu acho que dá para a gente ler e concluí-lo hoje. Mas eu vou lendo, mas se necessitar, a gente para e comenta. Basta alguém abrir o microfone, né? Então, agora lembrando então que esse capítulo é basicamente o capítulo 6º, que fala sobre a meditação na outra Gita lá, né? Então, aqui, por exemplo, o primeiro verso seria o 34 da outra Gita. Começa assim: Arjuna pergunta: ó Krishna, em verdade a mente é inquieta, agitada, poderosa, obstinada, e seu domínio me parece tão difícil como sujeitar o vento. Qual é, ó Krishna, o destino do aspirante que, apesar do seu intenso fervor, ainda não é um adepto, como resultado de sua distração mental durante a prática do yoga, e que por isso não tem conseguido maestria no yoga, né? Então esse seria o verso 37 do capítulo 6º. Então essa é a pergunta de Arjuna. Só por curiosidade, eu quero ler esse 37, como ele aparece aqui no sânscrito, para ver se tem alguma coisa que precisa ser acrescentada aqui. Porque essa pergunta é chave, né? Arjuna disse: aquele que não tem controle e, no entanto, ele tem fervor, cuja mente ainda não está no yoga, né? Que ainda não obteve a perfeição no yoga. Como é que ele tem que se conduzir, né? Então a palavra-chave aqui é essa palavra fervor, né? Que é Shraddha. Ou seja, é exatamente aí que está o segredo. Se é feito com Shraddha, a gente começa sem saber nada, você vai aprendendo. Mas o pré-requisito para que a sua meditação seja bem sucedida, para que o seu pranayama deixe de ser um mero exercício de respiração, o teu exercício deixa de ser um exercício de respiração se você, quando faz a tua atividade, você põe aí o seu coração. Ou seja, você faz com fervor, com Shraddha, né? Porque Shraddha, numa tradição assim simples, mais popular, a gente pode dizer que é o caminho do coração. Então, tudo aquilo que te indica o coração é aquele caminho que tem Shraddha. E aqui ele está apontando para isso. Então, eu vou seguir. Respondeu o bem-aventurado Senhor: ó tu de justo poder, a mente é inconstante e, sem dúvida, difícil de controlar. Não obstante, ela pode ser dominada pela prática do Abhyasa Yoga, ó Kaunteya, e através de Vairagya, ou seja, desapaixonamento das relações sociais e pessoais, como em todas as ações. Eu digo, desapaixonamento é uma palavra importante, mas eu vou mais longe, lembrando inclusive uma outra reunião que eu tive num outro contexto, onde surgiu essa questão, mas com uma outra palavrinha que também remete a Vairagya, né? As pessoas dizem Vairagya, mas não é. Vairagya, né? Ou seja, é esse estado, uma espécie de estado de equanimidade, onde eu estou livre de todos os desejos mundanos. Ou seja, livre dos desejos. Porque o desejo mundano é aquilo que me associa à minha natureza material,
não tem a ver com a minha busca espiritual. É mais Então, do que desapego? oi, Maria Lúcia. É mais do que desapego? Vairênia? É. Pois é, eu preciso definir o que é desapego, né? Mas você me pegou, porque essa palavra também eu acho, ela é maravilhosa e perfeita, né? Eu acho que desapego, eu fico feliz com ela. Não sei se você está lembrando, porque quando eu falo em desejo, claro, se a gente for puxar ainda mais pelos psicólogos, tradição psicanalítica, é difícil fazer uma crítica ao desejo, né? Que é o que é feito, sei lá, pelo senhor Buda, né? Quando ele fala das 4 nobres verdades, e que é feito também pelo senhor Krishna, quando ele propõe essa via da transcendência sobre os 3 gunas, que são os 3 gunas que controlam o desejo, porque o desejo faz parte da esfera material, está sob a influência dos gunas. Então o desapego, sim, porque eu posso falar de desejo, acho que foi muito bem lembrado, a Cristina está presente na reunião, né? Se eu lembrar dessa outra dimensão associada ao desejo, que a gente chama de vontade, a gente chama de devoção, aí é outra coisa. Mas nesse desejo baixo, como entendido no âmbito dos complexos, né? Não, aí não é isso que a gente está tratando aqui como associada à devoção ou à aspiração espiritual superior, né? E não é baixo nesse sentido de criticar o que é material. É o que depende nessa relação entre matéria e espírito, é se eles nos controlam ou se nós os controlamos, né? Porque ele pode ser, se eles estão sob o nosso controle, eles são essa coisa maravilhosa, benéfica, que dá origem a todo o universo. O universo que nos apaixona. Mesmo? Que nos deixa apaixonados. Claro, faz parte. Porque em todas as instâncias, em todos os mundos, né, isso vai se manifestando e vai se sutilizando gradualmente. Então esse assim, tempo que você acha que eu posso pensar como desapego? Vou perguntar de novo. Então, vamos lá. O que você pode pensar como desapego? O desapaixonamento, varegia. Assim, para mim, não sei se eu vou estar sendo leviano e responder, mas numa primeira resposta, eu levado a refletir, eu não vejo nada de errado com a sua observação. Acho pertinente. Não me vem nada de contrário a isso, assim. Não vejo nada, assim. Uhum. Mas é claro, uma reflexão que me veio à mente agora, não sei dizer, né? Não é o termo está aqui, mas eu acho que eu concordo. Uhum. Tá bom. A dona Lourdinha está falando, mas está fechado o microfone. O verdadeiro desapego corresponde, então, a uma aspiração elevada espiritual, né? A uma devoção, né? Nesse sentido pleno. Eu acho que sim, dona Lourdinha. Agora, nesses níveis mais elevados, a gente arrisca dizer, né? Porque só quem chegou lá para poder dar esse testemunho com mais, né? Eu só tenho uma compreensão intelectual, porque eu não vivo isso nesse nível. Eu ainda não alcancei isso, né? Está nessa caminhada, nessa jornada, né? Posso continuar? Deixa eu só completar que eu fui lá atrás do glossário. De fato, ele está dizendo que é a consciência e a ausência de todo apego, né? Estado final do conhecimento perfeito. Acho que então é por aí mesmo. Tá. Agora, cuidado, muito cuidado com esse glossário, né? É mesmo?
Porque às vezes a gente pensa que o que está no glossário é a verdade, né? Não, o glossário foi feito por uma pessoa tão comum como nós, que não, assim, não avançou tão mais do que nós, né? Então essas interpretações, ainda mais naquela época, pro dia de hoje, né? Eu sei que foi feito com muito cuidado, os discípulos da Blavatsky ali ajudando, né? Mas ele é uma visão geral do que se tinha, principalmente das tradições ali dos monges do Tibete, aquela história, né? Mas eles não têm uma compreensão mínima do que seja o Shuddha Dharma, que é o modo como a gente está interpretando aqui. Nós estamos interpretando de acordo com essa visão que foi a revelação do Shuddha Dharma, que é passar a entender a Gita com essa dimensão de uma revelação sobre o puro yoga, aí a crítica em relação aos outros yogas, né? E a pura arte e ciência da meditação. Então, no Tibete, você tinha já essas negociações, no Tibete, ali na sociedade teosófica, mas é um período em que os conceitos eles eram discutidos de uma maneira que a gente chama pré-Shuddha Dharma. Não é que o Shuddha Dharma nasceu... Mas como definição de conceitos, é válido? Olha só, então vou te responder de outro modo. A Índia tem uma tradição assim. Eles têm poucos dicionários, lá eles têm glossários. Porque cada termo num glossário, quando eu defino esse termo, o que ele significa, ele só vale esse significado dele para aquele texto onde ele aparece. Então, vamos dizer, apareceu a palavrinha Dharma lá. Dharma significa isso. De forma alguma. Dharma significa isso. Nesse texto. Significa aquilo. Naquele texto. Significa mais aquilo. Varia de escola para escola e com o tempo. Dharma não é a mesma coisa quando o termo surgiu ali logo depois que o termo Rita do Rig Veda deu origem à palavra Dharma. Não é a mesma coisa que vai se entender com o que Krishna está definindo como Dharma na Gita. E como é muito diferente do que entendia o Dharma que vigia então, que era o Dharma de castas, da arrumação da sociedade de castas. Então os termos mudam. Dharma, no contexto do budismo, tem um sentido mais Dhammapada. É um tratado sobre o Dharma. Só que em Pali você fala Dhamma, pada, pé, né? Ou seja, os fundamentos, as raízes do Dharma. Agora, então, ou seja, o que eu quero dizer o que o glossário traz pode dar uma dica do que sugere o termo para nós. Mas não vem da escola que interpreta os nossos textos. Então não vai interpretar conforme os nossos textos sugerem. Eles dão uma pista. É uma boa... Nesse sentido, assim, eu até queria falar anteriormente, mas a Cristina acabou falando e expressou bastante do que eu queria dizer, foi com relação ao texto que nós trabalhamos semana passada, justamente com relação à crítica aos diversos tipos de yoga, e inclusive como sendo inferiores ao Raja Yoga. Eu até entendo essa colocação, mas a interpretação realmente ela é muito difícil, porque ao mesmo tempo porque diz assim que Vedanta separa matéria e espírito, e que aí o Shuddha Dharma já não separa, não é sectarista, e tudo faz parte. E a partir do momento que eu coloco que um caminho que ele é menor, é muito preocupante para mim esse tipo de colocação, porque às vezes também vai levar a uma interpretação que, no meu ponto de vista, é errônea, no sentido que eu nunca vivi nada diferente que não fosse o todo, que nunca teve para mim um yoga que fosse do corpo.
que tudo bem que as pessoas possam fazer exercícios físicos, porque eu sou professor de educação física, então eu também posso fazer exercícios físicos e que são muito bons, porque, vou falar agora como professora, que a biomecânica, a fisiologia e a neurofisiologia do yoga, do exercício do yoga, é espetacular. Porque ele também não é um exercício pensado a partir da biologia. Ele é um exercício pensado a partir do todo. Então, assim, no meu ponto de vista, quando eu falo que eu tenho um menor, eu estou tendo uma atitude sectária. Então, essas interpretações, realmente, assim, essa tensão que você chamou aqui com relação ao glossário é muito importante e que mostra que a gente não pode ler um livro só, até para a gente entender também como que porque, assim, há muita interpretação, né? A própria pessoa que escreve, ela também está interpretando, né? Não tem dúvida. Então, eu acho, assim, que é muito importante isso, porque a gente tem que pensar que há a busca, a autorrealização em cima do todo. E o seu Atman não pode ser... Ele pode se expressar no seu coração, pode ser até a sua finalidade última, mas você todo é parte. Então, isso eu acho que eu queria muito ter falado isso anteriormente, aproveito para falar nesse momento. Eu agradeço você ter dito isso, que você disse uma palavra-chave, e que é a palavra que elucida todo esse mistério. Porque é uma tolice muito grande, e uma tolice das pessoas muito ingênuas, né? Achar que o corpo... Meu Deus, o corpo é o todo. Quando o próprio Senhor Jesus diz, vós sois o corpo de Cristo, né? Então, o corpo cósmico, ou seja, o corpo é isso mesmo, é onde o um e o múltiplo se encontram. É na ideia do corpo, se eu unifico isso. Então, na verdade, a palavra corpo, aquilo que dá forma, ela é uma outra palavra que é muito próxima para descrever aquela mesma coisa que é a realidade última. Não tem nada de errado com a palavra corpo. E, de fato, existe uma leitura um pouco ressentida, mas ela se justifica. Eu vou defender o meu instrutor Sri Janardana. Quando eu li o artigo de Sri Janardana, eu não chego a encontrar assim uma coisa que seja sectária, vamos dizer assim. Os leitores desavisados, os pretensos especialistas que leem esse texto sem a devida compreensão, aí sim, você pode cair num sectarismo, num fanatismo absurdo. Agora, como é que eu salvo o Sri Janardana disso? Olha, tem que contar que naquela época, o Shuddha-dharma ainda não havia se manifestado, e qualquer coisa que fosse dita nesse sentido, existia uma reação adversa muito forte. Então, para você fazer essa sementinha vingar, como você tivesse que protegê-la. Então, você se valeu de palavras mais fortes. Não sei se seriam as melhores para o dia de hoje, talvez a gente usasse outras palavras. Agora, o que legitima você, às vezes, usar uma expressão mais forte é exatamente para diferenciar o texto da Gita em relação aos outros textos. Porque a Bhagavad Gita, segundo essa leitura nossa, é sinônimo de Shuddha-dharma. É sinônimo de Shuddha Yoga. Então, Bhagavad Gita é Shuddha Yoga. Shuddha Yoga quer dizer puro yoga, ou seja, o yoga raiz, de onde todos os outros yogas emergem. Isso está no texto da Gita dito pelo Sr. Krishna. Se eu aceito isso como doutrina, se eu compro isso,
é como se eu dissesse, é nesse ponto que o Shuddha Yoga se diferencia do Hatha Yoga, né? Porque o Senhor Krishna vai dizer para Arjuna, eu vou revelar para você o antigo e ancestral yoga que se perdeu, que ninguém na Índia conhece. Eu vou fazer você ter uma experiência cósmica que ninguém, nem os grandes videntes, alcançaram. E nenhum estado de samadhi descrito em nenhum manual, em nenhum sutra. Eu vou revelar para você aquilo que harmoniza as disputas entre os diferentes sutras. Sutras são sistemas, são códigos, onde aqueles simpatizantes de um sistema diz que o seu é superior e critica o outro. Então, eles são normativos. É assim e não é assado. Tem que ser feito assim. A diferença do Shuddha Yoga, do Krishna, é que ele diz, olha, aqui não é normativo, aqui não é sutra, aqui é Gita, aqui é um canto, é um elogio de todas as formas do yoga que emergem daqui, que emergem desse canto. Esse canto que eu, Senhor Krishna, estou realizando. Então é só nesse particular que ali tem o Shuddha Yoga. E por ele ser esse canto, ele harmoniza. Por exemplo, esqueci o nome do yoga budista agora, yoga... Tem um nome, me sumiu, não sei porquê o nome. Mas Theravada, não? Não, Theravada é a escola. Theravada... É um que o coisa pratica. Da Iraga. Não, é yoga, alguma coisa tem entre a palavra yoga. Mas não importa, seja o yoga budista, seja o yoga do Patanjali, sejam os outros yogas, todos eles rivalizavam entre eles. O Patanjali foi um dos que mais tentou harmonizar, porque ele tentou fazer essa coletânea, essa arrumação, né, do que existia para codificar ali, para produzir um código. Mas aí a crítica, quando o Shuddha Dharma surgiu, é que aquilo era ilegítimo. Aí o Sri Janardana, para se defender, no artigo vai dizer, não, você faz hoje em dia esses defensores do yoga que não estão... A Índia virou um lugar que é uma miséria, um país miserável, dominado, subjugado, inferior. Que tipo de yoga é esse que levou esse país a esse estado de descaso material, né, de abandono, que o inglês chega aqui e controla tudo? Não, esse não é um yoga autêntico, não. Esse é um yoga de circo, de exibicionista, de fakir, então, de contorcionismo. Então, embora a faculdade do corpo seja interessante, quando eu enfatizo esse lado da vaidade, do egoísmo e da disputa, eu me afastei do yoga. Então, é como se eu dissesse, não, a essência do entendimento de corpo, do yoga, é essa que você trouxe, é essa que a dona Maria de Lourdes diz que vive quando pratica a prática, é isso que ele propõe no texto. Então, ele critica achar que técnica de respiração, a classe médica faz isso. Passa uma receita, respira tantas vezes assim, tantas vezes assado. Ora, as bolas, yoga é uma coisa que só transmite quem faz, quem vive. Você não transforma numa técnica asséptica e neutra como se fosse qualquer outra. Existe um componente ali que é altamente... Não é a tua palavra que passa, é a energia do teu coração. É aí que vai o ensinamento. Então isso vai quando você vive o yoga. Então o que ele estava dizendo é que os yogis haviam perdido isso. As religiões, em parte, perderam. Então essa é uma crítica, é verdade. E pode também receber a sua crítica, também verdadeira. Porque eu já ouvi tanto discurso sobre o Shuddha Dharma, né, que na verdade me envergonha de dizer que eu tenho qualquer simpatia por essa escola. Me envergonha às vezes de ver tantos absurdos que foram ditos em nome disso. Então, por isso que eu insisto em dizer, Shuddha Dharma, para mim, é a palavra do Senhor Krishna na Gita. E ninguém mais está autorizado a dizer nenhum A em nome de Shuddha Dharma.
a não ser por arrogância e pretensão. Shuddharma é a Gita, e mais nada. Então você pode ler, você pode estudar a Gita, mas falar em nome de Shuddharma para criticar um e outro yoga, eu estou com você. Não vejo isso como legítimo e não encontrei em nenhum lugar onde isso pudesse ser legitimado. A não ser na inocência e ingenuidade dos principiantes que começam a pôr os pés no caminho e já se sentem doutores, já se sentem autoridade, já se sentem iniciados. E aí cometem esses equívocos. Sem contar que enquanto você está nesse momento, nessa roda da vida, nesse corpo que você está nele. Não tem jeito de você não carregá-lo, né? Exatamente. Então, sem contar que eu, enquanto falando essas palavras, estou cometendo o mesmo erro também. Embora me esforçando no melhor para não cometer. Mas eu também sou capturado pelo mesmo movimento. Não, assim, porque o que acontece? Na verdade, a questão toda é a interpretação mesmo, né? E a gente se preocupa porque a gente procura traçar um caminho, como eu escrevi para a dona Lourdinha, eu me sinto muito tranquila, porque ela me deu a mão e ela me conduziu, eu fico assim, numa felicidade, felicidade de Ananda mesmo, né? Aquela coisa que é divino mesmo, esse contato, essa condução, essa vivência, esse aprendizado. Então, quando alguém fala que há de se separar, tudo bem, você pode até não escolher este caminho, mas então a interpretação talvez ela se justificasse lá naquela época, mas hoje nós já podemos interpretar a época que nós também estamos vivendo. Como você mesmo disse lá no início, essa talvez precise de uma outra, de uma revisão, né, de princípios. E isso a gente talvez tenha que fazer o tempo inteiro, como a gente faz com a nossa vida, como a gente está fazendo aqui, quando a gente está debruçando, né, sobre este livro, nós estamos também tentando fazer uma revisão de nós mesmos, né, essa também é uma realidade. Então, mas isso que você falou é tão importante, que foi por isso que eu fiz questão de iniciar esse capítulo, lendo aqueles 4 versos do capítulo 22, onde ele cita textualmente: há alguns que realizam o pranayama, né, como é que é a relação do pana com a prana, aliás, do prana com a pana. Então ele falou da parte ritualística, está tudo descrito ali como fazendo parte. Ninguém falou em separar nada aqui na Gita. Aqui não. Então, eu não sei de onde surgiu isso, mas não está no texto. Então, para mim, isso não existe. Separação. De nada, com nada. E não é só dos yogas, é de todas as tradições. A Gita, outro nome para Gita, a gente diz que é Yoga Brahma Vidya, né? É a ciência sintética do absoluto. Sintética, de síntese. Então, ela é um diálogo. Quando tem aquele manifesto Shuddha, diz que esse texto não é exclusivamente Vedanta, não é exclusivamente Vaishnava, não é exclusivamente shivaísta, não é exclusivamente tântrico. Ele não é propriedade de ninguém, porque ele pertence a todos, porque ele é um discurso. A Gita é um discurso sobre os discursos sagrados. Ele não trata especificamente com termos originais e nada. Ele se vale dos termos de todas as escolas, das Upanishads, do Sankhya. Ele discute tudo e busca uma grande síntese. Então é uma síntese que ele busca, né? Quando fala em separar, essa palavra não casa com canto e não casa com a ideia de ciência sintética do absoluto, que é o que o texto busca, de mostrar como tudo faz parte. Todas as religiões, todos os textos que entre eles são contraditórios, ele cita de todo lugar,
de todas as tradições, mostrando como tudo isso conversa, como tudo isso dialoga, mostrando até como às vezes isso se hierarquiza em alguns momentos. Olha, você pode ser até mais ateísta, você pode não ter nem compreensão disso, mas mesmo assim tudo isso faz parte. Então essa escritura sagrada, ela faz uma análise do que é uma escritura sagrada. Ela envolve todas as outras escrituras sagradas. Ela é uma escritura de síntese. Esse é o papel dela. Né? Então, falar em separar e estudar a Gita tem algum problema aí. Eu não estou estudando a Gita, pelo menos não com o olhar do Shuddha-dharma. Se eu falei em separar, essa palavra não cabe aqui. Pode, às vezes, a pessoa que é mais assim, mais ingenuazinha, né? Achar que você pode fazer confusão, tá misturando as coisas, né? Ó, mistura é uma outra coisa. Aí é para quem não está preparado mesmo para fazer esse estudo, né? Porque aí é para quem faz confusão mental, para quem não tem ainda, não galgou os degraus necessários para poder acessar esse texto. Aí vai fazer confusão, é mistura, é sincretismo, aí tem um monte de palavra que você pode usar para desqualificar essa visão. Mas o texto não mistura nada, não precisa misturar nada, e ainda assim não separa nada, porque está tudo considerado aqui, em princípio. É assim que eu leio. Tudo faz parte. Tem que ser inclusivo. Né? A ideia do texto é dar conta de todos os outros textos. É reconhecer a verdade. Por isso você fala do coração. O que separa, aí sim, numa ideia de corpo mais superficial, né? O que separa é a forma material. A forma material tem gênero, ela tem etnia, tem cor, tem beleza, tem feiura. A matéria é que é mais preconceituosa ou menos preconceituosa. A matéria está ligada a uma certa cultura, está ligada a uma certa tradição de desenvolvimento e aprimoramento genético. A matéria vem se desenvolvendo assim, nesse sentido. Agora, o espírito que ilumina a matéria e que é o tema desse texto, que dá corpo para tudo, esse não separa jamais. Você pode falar em direitos da mulher, direito dos transexuais, você está sempre falando ainda no âmbito da matéria, daquilo que toma corpo material. Né? Mas quando eu estou falando do Atman, eu estou dizendo, não é mais nem homem nem mulher, é a mesma coisa. Não é mais preto nem branco, é a mesma coisa. Não é nem celibatário, nem promíscuo. É a mesma coisa no espírito. Né? Então não separa. A gente separa quando a gente interessa o assunto segundo a nossa cultura, a nossa religião, os nossos preconceitos, a nossa consciência, num certo sentido. Né? E tem que ser assim também, porque a gente, como você disse muito bem, enquanto seres individuais, nós seremos sempre corporificados. Corpos individuais e corpos que fazem parte do corpo maior. A única coisa que, entre aspas, não tem corpo é no estado de unidade. Depois que iniciou a diferenciação, tudo é corpo. Então, um pouquinho dessa separação vai sempre estar presente. Embora o nosso caminho de volta é a gente entender que a gente tem que caminhar contra essa ideia de separação, que é a ideia do livro, que é a ideia do texto, que é a ideia da meditação, que é a ideia desse capítulo quando me ensina a respirar a energia divina para receber paz e devolver para o mundo amor, que é aquilo que une, que integra. Essa é a pranayama, essa é a meditação, esse é o Shuddha Pranayama que Sri Janardana propôs, a moda dele, lembrando que eu não posso só respirar, se eu enfatizar em o tempo tem que ser 3, 4, 1, respira 7 vezes, respira 8. Se eu ficar só assim e esquecer que meu coração tem que estar inflamado junto com a respiração,
aí sim a minha respiração fica igual uma respiração técnica. Ela até vai te acalmar, você não vai hiperventilar, você vai ficar menos estressado, mas espiritualmente você não vai dar um passo para se tornar mais amorosa ou menos ambiciosa. Não, isso é o coração indo junto com a respiração. Você entendendo que o outro é parte de você. Né? Então o capítulo trata disso. Mas a respiração, ela é tão, como que eu vou dizer, ela é tão humana e tão divina, né, que ela vai conversar do corpo, da matéria com o espírito. Por isso mesmo se diz o pranayama, essa conversa, esse fio que liga. Agora, a técnica realmente ela pode ajudar até a você entrar num estado, como você disse, mais calmo, que vai te facilitar, né, essa conversa. Pode existir ou pode não existir. A única coisa que eu realmente eu fico também confortada com todas as palavras que você disse, é que essa questão, quando eu digo assim está certo e assim está errado, isso também é uma coisa que eu acho que você me deixou assim, né, tranquila nesse entendimento, que é o entendimento que eu pessoalmente busco, né? Acho que é por aí, fico feliz. Obrigada. Eu queria saber até que hora nós podemos seguir, porque eu queria tentar avançar um pouquinho, para a gente não ficar muito atrasado com o texto. Quantos minutos nós temos? Mais uns 15 minutos, Rubens. Dá para você? Tá legal? Tá, né? Ok. Que verso eu parei? Você leu o 13 ou o 14, né? Não, leu lá atrás. Agora aqui no capítulo 14 vai entrar na resposta. Estou atrasado. Na resposta do... Perdão, leu o 3, né? Vai ser o 4. Então, para o Muni, na senda do yoga, é declarado que a prática é o seu meio. E para o Yoga Ruda já realizado, a tranquilidade é seu apoio. Yoga Ruda quer dizer aquele que alcançou o yoga. Esse é um termo técnico, só isso. Então, que o yogi permanece em um lugar solitário, com a mente sempre dirigida ao Atma, só, absorto no Uno, com mente disciplinada, desapaixonado e sem apego às possessões. Em um lugar limpo, que ele situe firme seu assento, nem muito alto, nem demasiado baixo, e que estenda sobre ele uma coberta de lã, uma pele de veado, uma esteira tecida com ervas sagradas. Ali, convenientemente sentado, com o pensamento e as funções dos sentidos controladas, com a mente centrada no Uno, que o aspirante execute a prática iógica para a purificação da mente. Mantendo reto e imóvel o corpo, o pescoço e a cabeça uniformemente alinhados, sem distração mental, fixando a vista na raiz do nariz entre as sobrancelhas, sem olhar ao seu redor, com os olhos fechados, com tranquilidade, sem nenhum temor, em permanente castidade, com a mente quieta, absorto em mim, ou seja, no Atma, e em meditação, o aspirante chega a mim, ou seja, chega ao Atma. Olha que interessante, o capítulo tem como título Pranayama, e até aqui ele só falou de meditação. Olha como o Pranayama é uma coisa que é muito próxima, de fato, da meditação. Então, aquilo que a Maria Lúcia está dizendo é verdade. Inclusive, a técnica, só o exercício de Pranayama é útil. Agora, não é à toa que o Ashtanga mesmo tem 8 passos. Então, sem a parte moral e ética, sem as restrições e sem as prescrições, é claro que todas as outras etapas são de menor eficácia. Né? Uma coisa é o Pranayama ser feito por uma pessoa disciplinada, outra coisa se fosse pedir para o Hitler fazer... Ele poderia ter alguns benefícios, né? Vou abrir para rir.
Ele também é humano, e um dia ele vai chegar lá, né? Imagino, né? Vou seguir. Eu parei no 9, né? Foi no 9? Vai ler agora o 10. 10, tá. Eu falo sempre Arjuna. Deixa eu lembrar que Arjuna é no português. O português é tudo paroxítono, quase, né? Agora, se eu quisesse falar em sânscrito, tem gente que acha que está falando errado. Não, eu estou falando português. Eu já incluí Arjuna como uma palavra do português. No sânscrito seria Arjuna. Tá? E se eu quiser no Hindi, pior ainda. Aí é Arjun. Você nem pronuncia o A final, né? Aí seria, mas é só para dizer que a gente tem que ter uma certa liberdade para escolher a pronúncia também. Então, ó Arjuna, a prática do yoga, por certo, não é para o glutão, ou para o que jejua em excesso, nem para o que dorme em excesso, nem para o que vela em demasia. Está aqui exatamente a observação que eu disse em relação à eficácia, inclusive do pranayama. Depende de uma certa atitude, uma certa postura do praticante, né? Aquele cujo alimento, recreação e maneira de conduta física, como também hábitos de sono e vigília, são semelhantes ao do yukta, a prática do yoga se torna prazenteira. Yukta quer dizer unificado, né? Aquele que alcançou uma certa unificação interior por meio do yoga. Então lá, é considerado yukta o aspirante que com a mente bem disciplinada, centrada no Atma, está desapegado de toda paixão. Porque yukta vem da mesma raiz, yud, que gera a palavra yoga, que significa união. Então, yukta quer dizer, é o particípio passado, agora não lembro. É um particípio, vem desse verbo yud, que é unificar. Então, yukta é unificado. E o substantivo yoga é o unificado também. Né? Deixa eu só interromper um pouquinho. Se não der tempo para explicar, não tem problema, mas a gente pode fazer depois. Lá no 11, ele explica que se você consegue chegar, né, a um estado de yukta, seu yoga se torna, tem até prazer. E depois ele fala do desapego da paixão. Então, quer dizer, esse prazer e o desapego da paixão também serão coisas que a gente tem que tomar cuidado dessa interpretação, né? Porque aí é a escolha do tradutor o termo em sânscrito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver até qual é a palavrinha, já que você chamou a atenção. Isso é importantíssimo mesmo, né? Deixa eu ver. Se torna prazenteira. Peraí. Só um minutinho, por favor. Essa palavra prazenteira nem aparece no sânscrito, assim, né, que descepreias, por exemplo, podia ser ligado com suca. Não, aqui eu não sei o que ele escolheu. Em outras traduções a palavra nem aparece. Então eu não sei exatamente qual termo ele escolheu. Teria que olhar com calma o verso, que aí eu ia saber. Ele traduziu isso por prazer. Deixa eu ver aqui se eu prática do yoga. Dona Lutinha está falando, abre o microfone, Dona Lutinha. Nós não estamos... Não seria no sentido mais amplo de Ananda, suprema felicidade, esse prazenteiro? Então, ele pode estar sugerindo isso, mas a minha preocupação é o que o texto diz, né?
Na verdade, o que o texto diz não é que a yoga se torna prazenteira. No sânscrito, a expressão que está aqui é yogo bhavati durkaha, ou seja, o yoga destrói toda dor. Esse aqui é o sânscrito. Então, ele preferiu traduzir como yoga. Claro, se destruiu tudo que é ruim, fica prazenteiro, né? Mas não é que a palavra esteja lá. Mas ainda assim é válida o que a Maria Lúcia disse, porque tem essa relação que o yoga propõe que a gente transcenda a dualidade dos pares de opostos. Então, esse prazer e dor, né? A gente não pode estar ligado nem a um nem a outro. E tem que igualmente aceitar ambos na nossa vida. Quem quiser uma vida só de prazer, vai dançar, porque vai vir a dor, né? E a vida também não é só dor. Então a gente tem que aceitar os dois. E quanto mais a gente aceita, por exemplo, a parte de dor, melhor a gente vai lidar com a parte do prazer. Né? Posso seguir? Podemos. É considerado yukta o aspirante que, com a mente bem disciplinada, centrada no Atma, está desapegado de toda paixão. Nós já vimos isso. Como a chama de uma vela em um lugar protegido dos ventos, arde sem bruxulear, tal é o símile da firmeza mental na prática iógica, executada pelo aspirante bem disciplinado. Nesse estado, a mente controlada pela prática do yoga alcança a tranquilidade e, através da quietude mental, contemplando o Atma, ele se regozija. Desse modo, o aspirante realiza o supremo êxtase, aqui sim, Ananda, né? Compreensível pelo entendimento, porém mais além dos sentidos. Mesmo habitando neles, ele não declina a disciplina iógica. Conseguido esse estado, ele julga que nenhuma outra aquisição pode superá-lo, e estabelecido nele, não é perturbado nem pelo sofrimento intenso, nem pelo prazer, que é o que eu tinha dito há pouco. Esse é o estado que a gente busca. É considerado iógico aquele estado ou disciplina que desliga o aspirante da associação com a dor e com o prazer. Com ambos. Tal yoga deve ser praticado com firme convicção e mente imperturbável ante o desalento. O aspirante ao yoga purificado de toda mancha, sempre dirigindo sua mente por meio do yoga, facilmente alcança o profundo êxtase do contato brânico. É considerado yukta aquele aspirante ao yoga que, dotado de entendimento e discrição, atuando perfeitamente durante o alinhamento dos veículos, vitorioso sobre os sentidos, ou seja, sobre o prazer e a dor, reconhece Brahman, compenetrando tudo, seja em um pedaço de argila, seja em uma pedra ou no ouro. Ou seja, tudo é Deus, tudo é na natureza de Deus, tudo é necessário. Ó Partha, nem agora nem nunca a prática do yoga atrairá ao aspirante o menor mal. Uma vez nessa bem-aventurada senda, ele jamais vacilará. O aspirante que fracassou na senda, fracassou muito forte, mas eu não vou discutir agora. O aspirante que ainda não alcançou todos os resultados, é melhor, né? O aspirante que fracassou na senda, havendo alcançado as elevadas regiões dos virtuosos, onde morou por longo tempo, renascerá entre aqueles de yógica austeridade e glória. O que ele quer dizer é só isso. Se você ainda não chegou lá na perfeição da prática, você vai viver ali numa espécie de paraíso celestial e depois vai reencarnar para terminar o que falta na tua experiência. Ou então, 22, ele diz, ou então nascerá na linhagem dos yogis dotados da visão divina. Porém, tão abençoado nascimento é muito difícil de obter aqui. Claro, né? Se você avançou e tem mérito para isso. Ali, ó Kurunandana, ele recupera a sua antiga inteligência, estabelecendo contato com o plano iógico
Depois disso, ele novamente se esforçará para alcançar melhor êxito na senda. E ainda que sua prática seja imperfeita, ele será impelido por virtude dos seus passados esforços. Aspirando o êxito no yoga, ele passa mais além do plano acásico, isto é, entra no Bindu Mandala. O aspirante ao yoga, contudo, lutando através de grande esforço, corrigido de toda fraqueza ou debilidade, passando por muitos nascimentos, e quando aperfeiçoado por meio das iniciações conferidas pelos Shudacharyas, consequentemente, alcança a meta suprema. Entre todos os aspirantes ao yoga, considero como perfeito yukta, olha só, aquele que é inspirado com Shraddha, com fervor puro, me adora com a mente fixa em mim. Esse é o verso mais importante. E a condição sine qua non para que um pranayama, para que qualquer exercício, para que qualquer ação seja virtuosa e esteja próximo da sua realização perfeita, é que eu faça de coração, pelo caminho do coração. Ou seja, eu ponho meu coração no que eu estou fazendo, eu faço com Shraddha, né? E só uma observação importante, em geral, eu não li as observações do tradutor, mas essa em relação ao verso 25, eu acho que vale a pena. O destino daquele que pratica yoga por seus próprios esforços e conhecimento dos Shastras, sem iniciação, Shuddha, e sem instrução. Olha só que frase complicada e difícil de entender. Não dá para explicar agora, eu deixo como um ponto de interrogação para a reflexão de todos para o próximo capítulo. Ou seja, porque o que ele está dizendo aqui... Qual perdi? Me desculpa. É o 26? Não. Acima do verso 25, a observação do tradutor. Não faz parte da Gita. Eu não sei o que motivou ele a escrever isso. Eu estou perguntando, né? Porque isso aqui não precisaria estar aqui, não faz falta. Mas foi um insight para a compreensão do próprio autor. Ele diz, o destino daquele que pratica o yoga é esse que aparece aqui. Ó. Alcança a realização. Porque o único pré-requisito que existe é Shraddha no coração. É amor do coração e a tua entrega ao Atma, ao mestre espiritual que habita no teu coração. E não, ou seja, entender que a vida é o teu maior guru. E não necessariamente nenhum guru de carne e osso. Esses são auxiliares, são acessórios, mas nenhum deles é indispensável. Nossa, agora você atingiu lá. Eu acho que por isso que a gente termina, porque vocês têm uma outra reunião agora. Não esquece de encerrar a gravação. Claro, depois eu quero cópia. Então, namastê, boa reunião para vocês. Começa agora. Namastê. Namastê. Dona Lourdinha quer encerrar? Acho que tem tempo, né, Dona Lourdinha? Quer fazer uma... Vamos encerrar com aquele amor de Shraddha vibrando a paz em nossos corações. Irradiamos a paz a todos os seres sobre a terra, os que mais precisarem. Om Shanti, Om Shanti, Deus, em mim salva, Deus em vocês. Namastê. Namastê. Namastê para todos. Obrigado a todos. Namastê, boa noite. Boa semana para todos. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Gratidão. Gratidão. Obrigada.